No meio do jogador de futebol, você tem alguns personagens que se destacam por serem caras mais... Jogadores que falam melhor, se expressam melhor, o cara... O Kaká, não, mas o Kaká, o garoto estudou em escola boa em São Paulo, fala direitinho e tal. O Caio Ribeiro, que virou comentarista, nossa, o Caio se expressa bem e tal. Cara, isso não quer dizer muita coisa não, cara. O fato de você conseguir se expressar melhor não garante que você seja uma pessoa preparada para executar uma função, que você tenha... isso é só um pedaço da história. De repente você só tem uma boa retórica ali e tal, um discurso minimamente convincente, mas não tem conteúdo. O Felipe Luiz é um cara inteligente, nitidamente é um rapaz inteligente. Agora, daí para ele ser um bom gestor, não sei se é. Porque aí você tem que ter a capacidade de solucionar problemas. Porque ele tem experiência, é do outro lado. De entrar em contato com clubes para liberar jogador. Liberar jogador, de negociar, né? Negociação. Até, essa é uma coisa que, até, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, por exemplo, você falou do que eu escrevi hoje lá no meu blog. Eu apurei com uma fonte do Flamengo, uma boa fonte, o seguinte. A frase foi a seguinte, eles querem 10 milhões deles, é o Bragantino, né? Red Bull Bragantino. 10 milhões de euros pelo Léo Ortiz, porque é o Flamengo. Se fosse um outro clube, 6 milhões eles venderiam. Por quê? Parte do princípio que o Flamengo tem muito dinheiro. Pagou 16 de dólares no De La Cruz. A vice aí o pessoal fala, não, tem que contratar e tal. Eu já penso diferente. Eu acho que um bom negociador numa hora dessa, ele vai usar o tempo que ele tem e vai esticar a corda. Não vai sair contratando lá, vão ter assim, gastando o que tem e o que não tem. Não tem sentido para jogar o quê? Para jogar contra os times do Campeonato Carioca agora? Esses joguinhos aí. O Tite que é o jogador. O Tite espera, pô. Se puder ser agora, entrega em fevereiro. Eu penso assim. Porque é um período que você não tem essa urgência toda. Não tá, é diferente da janela do meio do ano, você está no meio da Libertadores Brasileiro, Copa do Brasil, de repente, e você teve, digamos, uma carência no elenco, tem que trazer o cara rápido, porque você está no meio da competição mais importante. Agora não. Então, aí vai da capacidade ou não de negociação dos caras. Se contratarem amanhã, 2 ou 3, ou sei lá quantos jogadores, aí você fala, pô, legal. Se não contratar, olha, foram péssimos, nem com dinheiro consegue contratar. Mas a coisa está em curso ainda. O Felipe Luiz tem a capacidade, no caso da seleção, não de contratar, mas de fazer os contatos com os clubes e aparar as arestas, né, de convocação, reclamações que acontecem porque desfalcam times, várias situações inerentes ali E seria o quê? Um coordenador? Ele vai ser seria o chefe do Dorival? Ele que demitiria o Dorival, se fosse mal? Ou é o Edinaldo que resolve? Você lembra que na época do Tite contratou o cara que era pra mandar nele? Exato. O Edu? O Edu Gaspar foi escolha do Tite? Pra ser o chefe dele. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara escolheu o próprio chefe. Vanderlei já viu isso, Vanderlei. O cara escolheu o chefe. Mas como se fosse, sabe, olha, e aí, eu quero contratar você e tal. Tudo bem, você escolhe o seu chefe agora. Pô, botar minha mãe de chefe, então, né? Não existe isso, cara. Então, só na CBF mesmo. Quando surgiu o nome do Ancelotti, você lembra que a gente falou aqui? Acho que você também falou isso. Quer dizer, o Ancelotti é um cara que não pode ter chefe. Ele tem que ser o chefe. Pela história. Né? Pela história, pelos títulos. Vem e escolhe o treinador. Aí tem jogo. Certo? Ele vai escolher o técnico Mauro César, que estava lá no Togo. Por que ele escolheu? Porque ele sabe que lá ele está escondido, lá está distante, mas tem qualidade e tal. Esse é o cara. Bom, é o cara que foi trazido por um Ancelotti e que vai ter diálogo. Né? Vão conversar. Você já pensou? Você coloca um diretor técnico que não tem força ou não tem, digamos assim, conteúdo para conversar com o treinador, seja ele quem for. É complicado esse tipo de negócio. E outra coisa, o cara tem que saber exatamente que a função dele é de comando, mas ele não pode interferir. Os jogadores têm que saber que quem escala, quem cuida do time é realmente o treinador. Sabe? Sem tirar força do treinador e, ao mesmo tempo, num cargo de comando. É caminhar numa linha invisível. Se você pende para um lado, não fede nem cheira. Se você pende para o outro, você interfere e tira a força daquele que está atuando como treinador. Não é uma coisa fácil mesmo. Eu acho que o Felipe Luiz foi muito inteligente nessa.